Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto dia aqui da nossa imersão. E esse dia é um dia bem interessante porque a gente vai ter aqui várias informações que são úteis, que são aplicadas, muitas coisas são polêmicas e a gente quer exatamente esclarecer isso, porque o mito ele surge da polêmica e na nutrição muita coisa ela acontece a partir de uma polêmica e depois é que a ciência vem e desvenda os segredos, desvenda tudo isso. Então, é exatamente o papel nosso como cientista trazer para vocês as informações mais atuais possíveis que a ciência traz, que a ciência vem desvendando dia a dia e que isso vai impactar exatamente no seu trabalho, na sua atuação profissional. Então, qual a grande diferença de um profissional especializado, atualizado, é que esse profissional ele tem um valor e esse valor ele é intangível, é muito diferente de você pegar uma pessoa que só conhece, é um generalista. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Rodolfo, obrigado por estar aqui comigo. Carinho enorme, Rodolfo, que é um amigo muito querido. Então, nós vamos hoje começar esse nosso quinto dia falando dessa nossa imersão, lembrando que nós começamos lá atrás, no nosso primeiro dia, nós tivemos um convite enviado para 20 mil pessoas, 6 mil pessoas se inscreveram. Primeiro dia nós tivemos 1.500 pessoas, segundo dia nós tivemos mais de 900, terceiro dia mais de 800, ontem nós tivemos mais de 600 pessoas e vocês percebem que é exatamente isso, que é um funil, que ele vai se afunilando, afunilando. Por quê? Porque quando a gente fala de profissional capacitado, a gente está falando daquele cara que é determinado, que continua, que não desiste, que vai até o fim. Então você que é o profissional capacitado, coloca aqui para mim a hashtag profissional capacitado e nós vamos juntos até amanhã. Fê Medeiros, obrigado por estar aqui, querido amigo. Então vamos juntos até amanhã, fazendo esse ponto, um ponto diferente na formação de vocês. Então vamos aproveitar essa nossa discussão de hoje sobre essa temática tão polêmica, tão interessante, que é a questão do jejum intermitente, que é exatamente a questão da gente falar um pouquinho da cetogênica, aonde isso começa, para onde isso leva, o que isso traz para nós de dados importantes. Então, o que nós temos nessa visão e nesse conhecimento a respeito desse tema. Antes da gente começar exatamente nesse foco, eu queria lembrar vocês, muitas pessoas mandaram hoje direct para mim, algumas que têm o meu contato e meu WhatsApp, mandaram pedindo mais informação a respeito da mentoria. Então, só deixando claro o que é a mentoria para as pessoas que não estavam conosco ontem. A mentoria ela consiste da união desses mais de 30 anos de trabalho, de ciência, de academia, de pesquisa, aonde nós começamos lá atrás, onde nem se conhecia o que era nutrição esportiva, suplementação nutricional, e aí nós juntamos tudo isso e colocamos tudo isso numa mentoria para onde os meus mentorados terão aquelas informações mais atualizadas possíveis. O que é essa mentoria? Essa mentoria a gente usa ali uma base onde nós gravamos 10 horas, 24 aulas dedicadas para você. E aí, o que você vai ter nessa mentoria? Além de ter essa história das 24 aulas, você vai ter todo o conhecimento aplicado nessas 24 aulas, onde nós vamos discutir esse conhecimento em 8 encontros que nós faremos junto com vocês. Nós estaremos online com vocês, olho no olho. Por que isso? Porque eu acredito que a grande diferença é exatamente esse contato olho no olho, a gente poder saber exatamente aquilo que traz a sua dúvida, traz a sua preocupação. Então, esse dado é um dado relevante para a gente, né? Nós precisamos ter esse olho no olho, porque aí você traz a sua preocupação, aquilo que te incomoda tanto na sua atividade, no seu dia a dia. E aí, o que você terá? A gente vai ter
toda essa parte onde a gente vai falar dos conceitos, dos suplementos, dos macronutrientes. E a gente vai ter mais do que isso, a gente vai ter um grupo de WhatsApp nosso, onde a gente vai ficar em contato direto, discutindo os assuntos que vocês acharem importantes, que forem relevantes para vocês. Nesses encontros que nós teremos ao vivo, nós teremos também convidados, são 8 encontros. Desses 8 encontros, nós teremos 4 só nós e outros 4 que seremos nós, mais 4 convidados, que vocês não vão acreditar quem são esses convidados, vai ser bem interessante, bem aplicado no dia a dia de vocês. Vocês vão ter acesso a esse material ao longo de 2 anos. Todo esse material ele vai ficar ali disponível para você, para que você possa assistir exatamente tudo o que você viu e não ter dúvida na sua aplicação no seu dia a dia. Então, é exatamente essa a ideia. Como é um produto muito robusto, obviamente que ele tem um valor elevado, porém nós estamos fazendo de tudo junto com a minha equipe para que você tenha acesso. E isso já foi desenvolvido, nós já fixamos um prazo, um preço. Esse preço ele vai ser compatível para que você consiga de alguma forma estar conosco. Obviamente que não é para muita gente, porque a gente não consegue ter contato tão próximo com tanta gente. Então vai ser um grupo limitado. E aí, o que a gente fez? Como muitas pessoas estavam preocupadas em perder a vaga e não conseguir a vaga, o que a gente fez? Nós criamos a lista VIP, que você vai lá, coloca o seu nome. E o que essa lista VIP quer dizer? Você vai receber antes de todo mundo a abertura da inscrição. E pela lista VIP você consegue já comportamentais, sabendo tudo o que faz a diferença para a mudança do comportamento do seu cliente, para que você possa efetivamente ajudá-lo de uma forma muito próxima, muito íntima. E o que a gente vai oferecer também para os 20 primeiros inscritos, esses 20 primeiros receberão meu livro Suplementação Nutricional Fisicamente em casa, com um autógrafo, com uma dedicatória para você. Então, coloca lá o seu nome na lista VIP e é exatamente isso que a gente quer. Nas primeiras 24 horas da lista VIP, nós tivemos mais de 500 inscritos. Então, a nossa ideia é exatamente ter esse grupo, para que esse grupo consiga receber essa informação antecipadamente, se inscrever rapidamente e ter mais chances de competir por esses 70 vagas que tem ali os bônus, as 20 vagas que tem esse bônus. Então, essa lista ela está na minha bio, então vocês podem entrar na minha bio, fazer a inscrição na lista VIP ali e a gente vai acompanhar vocês, a gente vai estar próximo de vocês. É o que eu disse. A gente não consegue atender todo mundo, porém as pessoas que a gente conseguir atender, elas ficarão muito próximas e é exatamente isso que eu acredito. Eu acredito nesse olho no olho, tanto que eu estou sentindo muita falta aqui de ver vocês. Eu vejo vocês aqui nas perguntas, nos comentários, mas eu quero ver vocês e os meus mentorados vão ter esse acesso. A gente vai ter o olho no olho, que no meu ponto de vista faz toda a diferença e é isso que a gente quer. Então, esse dado é um dado relevante. Eu hoje, chegando aqui no 5º dia, já começo a ficar com um pouquinho de aperto no coração, né? Já dá um pouquinho da saudade, está tão gostoso, todo dia a gente está junto, mas eu tenho certeza também que a gente vai continuar junto com os nossos mentorados, tirando essas dúvidas, fazendo vários comentários, aprendendo e transformando cada vez mais todos em profissionais capacitados. E é exatamente isso que eu quero agora, fazer vocês, provocar vocês a chamar aquela pessoa que você sabe que tem interesse na área da suplementação nutricional, aquele seu amigo, seu colega de profissão que tem interesse nessa área, manda um aviãozinho, convida ele para vir aqui com a gente hoje, nessa nossa aula, para que a gente possa discutir esse tema tão interessante. E é o que eu digo, quando você ajuda um colega de profissão, você não gera competição, você gera admiração e respeito. Então
é isso que eu quero. Quero que você espalhe conhecimento e esse espalhar de conhecimento vai tornar você ainda mais reconhecido como uma pessoa competente que não tem medo da competição porque você sabe da sua competência e que o seu colega também bem capacitado transforma uma população de pessoas muito bem capacitadas, bem formadas e que muda o perfil da nossa sociedade, ok? Então, hoje nosso tema vai ser jejum e cetogênica. Já tá. Então, só contando um pouquinho da história para vocês, todas as aulas estão gravadas até domingo, tá, pessoal? Então, até amanhã. Todas as aulas estão gravadas. Se vocês perderam ou se algum amigo de vocês perdeu, manda ele lá assistir essa aula. Tá lá gravadinha no meu IGTV com os nomes, os títulos. Tá tudo guardadinho para vocês, tá? Então, quem tiver dúvida, vai lá que você vai ver toda essa informação guardadinha ali, tá bom? Eu vou tirar os comentários só para a gente poder agora fazer essa nossa conversa. E aí começar com a história do jejum. Eu não sei se todo mundo sabe a origem do jejum. O jejum, ele na verdade, ele tem uma ligação muito forte com todas as religiões. Se nós procurarmos todas as religiões, elas têm um lado importante ligado ao jejum. Então, se você pegar, por exemplo, na Igreja Católica tem o jejum, se nós pegarmos na religião judaica tem o jejum, se a gente pegar muçulmano tem jejum, se a gente pegar os monges tibetanos jejuam, se nós pegarmos os monges que são indianos, eles também jejuam, se nós pegarmos quase todas as religiões chinesas também tem o jejum. Então, o jejum, ele tem uma origem religiosa. Esse é o dado. Por ter uma origem religiosa, o que acaba acontecendo? Nós temos a nossa relação com o alimento muito próxima de uma questão ligada à religião também. Então, quando as pessoas elas se alimentam, elas têm a questão da bênção do consumo desse alimento e tudo mais. Quando a gente exagera no consumo, essa questão do exagerar no consumo também acaba tendo um viés religioso. Qual é o viés religioso que tem nessa história? Quando nós exageramos na alimentação, em algumas religiões, por exemplo, eu sou católico, na religião católica você seria um glutão, né? Isso seria classificado quase como um pecado. E se isso então foi considerado um pecado, para você conseguir se livrar desse pecado, nada mais justo do que você pagar uma penitência. Então, o jejum ele se encaixa muito bem nessa nossa mentalidade judaico-cristã, porque nós entendemos que se nós engordamos, foi porque nós fomos pecadores e nós temos que então passar por algum sofrimento para que nós tenhamos acesso a um lugar superior. Então, se encaixa muito bem na penitência. Então, o que a gente encontra a partir dessa relação jejum, culpa e consumo do alimento é que começam as investigações em torno do jejum. Elas são muito antigas. Se vocês olharem na Capela Sistina, tem um dado interessante ali, que é um dado histórico, né? Quando apresentam para Jesus, tem uma pintura de Rafael que está lá na Capela Sistina, apresentam para Jesus uma criança, um adolescente que está convulsionando, e Jesus fala que uma das formas de curar essa doença é exatamente através do jejum. E aí a gente pega a ciência e lá em meados dos anos 30, um pesquisador americano propõe para as pessoas que apresentam crises convulsivas o jejum. Depois, isso evolui para a restrição de carboidrato, para dietas cetogênicas. Por quê? Qual seria o pensamento ligado a essa questão da restrição alimentar ou mesmo da privação do carboidrato?
para uma pessoa que tem crise convulsiva? Lembrando, pessoal, que a expressão correta, em termos médicos, é crise convulsiva. Não se fala ataque epilético. O nome ataque epilético ele surgiu muitos anos atrás, onde se considerava que o indivíduo que tinha epilepsia, que tinha uma crise convulsiva, ele estava sendo possuído por alguma entidade, ele estava sendo então atacado por uma entidade. Por isso veio o nome ataque epilético. O nome correto, falando em termos médicos, é exatamente crise convulsiva, tá? A crise convulsiva, ela é um disparo idiosincrático de todas as respostas neurológicas, e aí o nosso sistema nervoso central, ele entra numa verdadeira confusão. Quando ele entra nessa verdadeira confusão, ele demanda uma quantidade muito grande de energia, e você sabe que o nosso sistema nervoso central, ele usa como fonte de energia a glicose. Então, nada mais justo do que o jejum, nada mais justo do que a restrição de carboidrato para tentar conter esse disparo idiosincrático neurológico e ver se o indivíduo diminuir essas crises. Isso foi aplicado durante muitos anos, com sucessos e fracassos, com vários relatos na literatura. Hoje, nós sabemos que não existe uma base científica que justifique esse tipo de aplicação nessa população. Então, a dieta cetogênica ou mesmo a restrição calórica, o jejum, para essa população não traz nenhum ganho adicional para que você consiga controlar a crise convulsiva. Esse indivíduo ele não vai ter ganhos adicionais a partir dali. Porém, a questão do jejum, ela evolui e ganha espaço, além da questão religiosa, e avança muito rapidamente para muito além das doenças, né? Alguns autores colocam a restrição energética em relação a processos de envelhecimento, e isso é verdadeiro. Toda vez que você faz restrição energética em vários organismos, em vários animais, em várias células, você tem aumento da longevidade com a privação energética. Veja bem, privação energética é distinta de jejum. Então, o que aconteceu? Um pesquisador japonês recebeu o prêmio Nobel, ele trabalhando com leveduras, ele mostrou mudança do comportamento celular das leveduras quando ele fazia restrição energética. Não precisou muito para as pessoas falarem que o japonês estudou jejum. Ele não estudou jejum, ele estudou levedura, ele estudou restrição energética em levedura. E nós somos mais do que leveduras, acreditem, nós somos mais do que leveduras. Então, primeira confusão é não entender direito os estudos científicos ou fazer um mau uso dos dados científicos. Então, nós não temos o jejum ligado à longevidade, nós temos a restrição calórica ligada à longevidade. E isso já foi verificado em diversas espécies, como eu disse. Já foi verificado em mosca, por exemplo. A mosca dura, em média, 2 dias. Às vezes eu acho que dura mais, né? Porque tem mosca que não desaparece da nossa casa. Ela vem e volta, parece que ela mora na nossa casa e que ela vive tanto quanto a gente. Mas não é verdade. Elas vivem em média 2 dias. E quando você faz a privação energética, o que eles fizeram? Colocar essas moscas confinadas e diminuir a quantidade de alimentos disponíveis para elas. Essas moscas passaram a viver 3 dias. Pô, não é muito, é 50% a mais para a mosca. Pode não parecer muito para nós, né? 1 dia a mais, só que para a mosca é 50% a mais da longevidade dela. Fizeram a mesma coisa com macacos, então os macacos também têm isso, ratos também têm isso. E existe uma investigação feita com pessoas que, por questões religiosas, fazem restrição energética, que normalmente comem menos do que gastam. E foi encontrado também nesses humanos que fazem esse tipo de restrição energética, maior longevidade. Então, primeiro ponto, não é jejum, é restrição energética e está associada à longevidade. Segundo ponto, o vencedor do Nobel, ele não estudou jejum intermitente, ele estudou privação energética em leveduras, ok? Muito bem. E aí, então, a gente avança para as investigações com dieta cetogênica. Quando nós pensamos em dieta cetogênica, qual é o conceito que se estabelece na nossa mente? Eu vou contar um pouco a origem dessas investigações.
A origem dessas investigações e desses conceitos surgem em meados dos anos 60, quando um médico americano ele desenvolve uma dieta onde se fazia uma privação de carboidrato, e essa dieta ficou famosa como a dieta do Dr. Atkins. A dieta do Dr. Atkins ganhou fama, notoriedade, foi difundida além da ciência. Depois começaram as investigações em relação à dieta do Dr. Atkins. Muito bem, a partir daquele momento, eu digo que o Atkins ele deu uma contribuição que não foi muito interessante para a sociedade. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês. Teve um belga, um pesquisador belga, chamado Quetelet, que desenvolveu um índice chamado índice de Quetelet. Você vai saber o que é esse índice já já. O índice de Quetelet era uma relação quilos por metro quadrado, ou seja, quilos dividido pela sua altura em metros ao quadrado. Esse índice ele foi apresentado num congresso e um americano viu esse índice do Quetelet e publicou um artigo conhecido como índice de massa corporal, Body Mass Index, né? Então a gente conhece hoje como índice de massa corporal. Foi nada mais, nada menos do que um americano que viu o Quetelet apresentando isso, que era um belga, apresentando isso no congresso e trouxe para a sociedade como índice de massa corporal. O que se faz ali? Se associa peso com a altura. Quando então a gente pega a dieta do Dr. Atkins, o que ele faz? Na privação de carboidrato, o carboidrato ele se instala no nosso corpo, no fígado, na forma de glicogênio e no músculo na forma de glicogênio. Só que para cada 1 grama de glicogênio eu tenho quase 3 gramas de água. Quando eu privo a sua alimentação de alimentos contendo carboidrato, você diminui a sua reserva de glicogênio e naturalmente você diminui a sua reserva de água, então você perde peso. Daí a gente volta para o índice do Quetelet, o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal classifica a pessoa acima de 25 como sobrepeso. Então, se você consegue deixar ela em 20 a 25 quilos por metro quadrado, ela está dentro da faixa de peso ideal para a altura dela. Então, isso vale para a sociedade como um todo. Eu faço um cálculo da população paulista, brasileira, portuguesa, enfim. Quando eu faço um cálculo populacional, isso é válido. Porém, quando eu pego dado a dado, pessoa a pessoa, então eu pego um indivíduo que é muito forte, tem um peso muito alto e faço o IMC dele, pode dar 30. Se eu pegar o Mike Tyson no auge da forma dele, o IMC dele era acima de 30. Ele era obeso? Não, ele era super forte. Então, o índice de massa corporal ele tem uma validade populacional, mas para dados clínicos merece cuidado. Porém, quando o Atkins faz a dieta onde a pessoa perde peso, ele ganha espaço na sociedade, mostrando que com a privação de carboidrato, ele conseguia reduzir o peso de uma pessoa em aproximadamente 5 a 6 quilos em uma semana. E ela podia sair de um índice de sobrepeso anormal em uma semana. E isso ganha fama e notoriedade. Então, a partir dali, se estabelece uma relação quase que de culpa quando as pessoas consomem alimentos contendo carboidrato. Elas consomem alimentos contendo carboidrato, elas se sentem culpadas, elas olham para o Atkins, 6 quilos a menos em uma semana, corta carboidrato, perde peso, mas perdeu peso que era glicogênio com água. A água não se mistura com a gordura, logo ela perdeu peso magro. Então ela perdeu peso e engordou. Quando ela volta a comer carboidrato, ela recupera o glicogênio, recupera a água, ela ganha peso e emagrece. Porém, com o dado do índice de massa corporal que a gente viu, no índice de massa corporal ela está flutuando em quilos por metro quadrado, ok? Faz sentido isso? Tranquilo? Eu vou abrir os comentários, porque daí eu vou tomar um gole de água aqui. Então, por favor, mandem as perguntas de vocês. Eu vi que temos patrícios aqui da Ilha da Madeira. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa conversa. Podem mandar as suas perguntas aqui para que a gente consiga. Eu vou pôr o óculos, obviamente, porque sem óculos eu não enxergo nada. Então eu coloco o óculos aqui para enxergar as perguntas de vocês. Então, por favor, podem mandar as suas perguntas aqui que a gente vai conversar. Isso, Gabi, para cada 1 grama de glicogênio, o número, na verdade, são 2,7
gramas de água, tá? Então, são 2,7 gramas de água. É essa a ideia. Então, toda vez que você priva carboidrato, você vai perder glicogênio muscular e vai perder água também. Tá? Então, isso vai acontecer. E a nossa aula fica gravada até amanhã. Todas as aulas, as 4 anteriores, essa aqui é a quinta, elas ficam gravadas até amanhã. A partir de amanhã, a gente desativa as aulas, tá? Então, elas vão ficar gravadas até amanhã. Então, qualquer coisa, não perde amanhã, domingão, fica lá assistindo as aulas todinhas, que vai ser bem interessante, tá bom? Jejum de 16 horas, 2 vezes por semana é prejudicial? Daniel, tem vários relatos mostrando que o jejum mais prolongado, ele tem diversas consequências. A primeira consequência que nós temos no jejum mais prolongado é que você tem uma quantidade de nutrientes que o nosso corpo não apresenta em estoque. Então nós temos, por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, todas elas, nós não temos estoque. Proteína, nós não temos estoque. Então, quando você prolonga um jejum na sua vida, você tende a perder massa muscular, naturalmente. Por quê? Toda vez que diminui a sua glicemia, aumenta o cortisol. Ao aumentar o cortisol, você degrada a proteína estrutural. No momento em que nós estamos vivendo da pandemia, existe um outro agravante que merece a nossa atenção, que é assim, quando você faz jejum, diminui a sua disponibilidade de glicose e aumenta a concentração de cortisol. Esse cortisol, ele vai deprimir o seu sistema imune. E a gente está passando agora por uma pandemia, ou seja, todos nós precisamos do sistema imune muito efetivo, muito eficiente para que a gente consiga reagir caso a gente entre em contato com o vírus do SARS-CoV-2, né? Ou, se isso não acontecer, entrar em contato com outro vírus, a gente está tendo epidemia de sarampo também, então assim, nós temos que ter um cuidado com a nossa saúde, sabendo que a privação da ingestão de alimentos retira do nosso organismo alguns nutrientes que nós não temos estoques, todos os minerais, as vitaminas hidrossolúveis, complexo B, vitamina C e proteína, que nós não temos estoque. E na privação, nós temos queda de glicose, aumento de cortisol e depressão do sistema imune. Tá? Então, esse dado é um dado importantíssimo para que a gente tome cuidado e que isso não tenha consequências indesejáveis. Beth, você perguntou aqui o que eu acho do treino em jejum, né? A gente vai falar hoje um pouquinho em relação do treino em jejum. A história do treino em jejum começou com dois pesquisadores muito competentes, muito amigos, inclusive, conhecidos nossos, né, que é a Louise Burke e o marido dela, o John Hawley. O John Hawley e a Louise Burke, eles começaram a olhar para o jejum de uma outra forma. Qual era a forma que eles olhavam para o jejum? Eles olhavam para o jejum como um desafio metabólico, né? Como é esse desafio metabólico? Eu vou explicar isso melhor para vocês. Vocês lembram da imagem da mitocôndria? Sim ou não? Quem lembra da imagem da mitocôndria, fala para mim. Sim, manda um dedinho e fala sim. Vocês lembram da imagem da mitocôndria? Lembra ou não lembra? Todo mundo lembra? Por favor, se vocês lembrarem, fala para mim que vocês lembram ou não. Né? Lembra? Lembra da mitocôndria? Então, obrigado, Thay. A mitocôndria, hoje eu falei isso para a Lu e ela falou que imagina. Eu falei assim, para mim a mitocôndria ela parece um x-salada, né? Por que um x-salada? Você olha para a mitocôndria assim, ela parece o pãozinho em cima, o pãozinho embaixo e aquela parte no meio dela parece o alface. Né? Então eu falei assim, olha, a mitocôndria é um x-salada, né? Ela falou que não, eu não sei se vocês concordam comigo não, mas para mim a mitocôndria é um formato de um x-salada. Concorda comigo ou não? Parece um x-salada? Que bom, tá vendo? Lu, tem gente que concorda comigo.
Então, se você pegar aquela mitocôndria, aquele formato que tem no meio, que parece o alface do x-salada, ele representa as vilosidades da mitocôndria. Olha que interessante. Então, a mitocôndria, a gente divide ela didaticamente em dois compartimentos. A membrana dela, que tem aquelas invaginações, né, que faz o alface do nosso x-salada, e ela tem a parte de dentro. Quando você tem essa parte que parece o alface, aí é onde acontece reação NAD, NADH, FAD, é tudo ali, tudo nessa parte que tem as ondinhas. E lá dentro da mitocôndria é onde acontece a oxidação de gordura, oxidação de carboidrato, é tudo lá dentro. Perfeito. Quando então a Louise Burke e o John Haller começam a investigar a questão do jejum e treino em jejum, eles observam que acontece uma mudança no formato das mitocôndrias. O que acontece na mudança desse formato das mitocôndrias? Essas mitocôndrias, elas começam a ficar com mais invaginações, com mais dobrinhas. Por quê? Porque está aumentando o sistema de transporte de elétrons delas, mas não necessariamente o sistema oxidativo. Agora, esse é o primeiro passo. Obrigado, Júnior, pelo exemplo aqui das mitocôndrias como x-salada. Esse é o primeiro passo para que essa mitocôndria se divida. Então, nesse dado é um dado interessante porque o treinamento em jejum, ele promove a biogênese mitocondrial. Porém, a gente vai ver na aula de hoje que essa biogênese mitocondrial, ela não garante aumento da nossa capacidade de tolerância ao esforço. O que ela garante? Que se você fizer uma atividade bem mais leve, você vai conseguir tolerar mais tempo a atividade física. Mas para isso, não precisa fazer jejum. Não precisa fazer cetogênica, ou seja, basta você treinar, não é? Então, não tem esse ganho adicional. Então, saiu uma revisão, inclusive, da Louise esse ano, 2021, colocando isso com muita clareza. Por quê? Porque a ideia conceitual era exatamente isso, ou seja, eu vou ter na atividade física em jejum, um aumento da quantidade que eu vou ter ali de mitocôndrias e com isso eu consigo aumentar a minha oxidação de nutrientes, aumentar a oxidação de gordura e vou tolerar mais tempo ao esforço. Infelizmente, isso acabou não acontecendo, tá? Então, esse dado é um dado interessante. Além disso, quando a gente faz a dieta cetogênica, a gente gera uma substância chamada beta-hidroxibutirato. E o beta-hidroxibutirato, ele teria, a princípio, um papel interessante numa tentativa de garantir ali uma preservação do tecido muscular. Só que, para que isso aconteça de uma forma efetiva, nós precisaríamos ter uma concentração de corpos cetônicos que nós só alcançamos em 27 dias de jejum. Então esse é o ponto, né? Nós não conseguimos isso. E aí teve um dado interessante que foi o seguinte, eu fui revisor de um artigo que saiu há 2 meses atrás, que os autores falaram assim, mas espera aí, se a gente não consegue então com o jejum aumentar essa concentração de corpos cetônicos, o que a gente vai fazer? Vamos suplementar as pessoas com corpos cetônicos. E eles suplementaram as pessoas com corpos cetônicos. E é um grupo que estuda muito jejum. E eles verificaram o seguinte, mesmo dando cápsula de beta-hidroxibutirato para aumentar corpos cetônicos, esse mesmo resultado ele não aconteceu. Ou seja, nós temos um fator limitante nessa capacidade de utilização de corpos cetônicos pelo tecido muscular. Ele é muito difícil. E ele faz com que a nossa resposta periférica para usar ali os corpos cetônicos seja lentificada, ou seja, você abaixa a rotação do motor muscular para conseguir utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, tá? Então esse é um ponto. O segundo ponto é quando a gente fala de neuroplasticidade, a neuroplasticidade ela não acontece com o jejum.
ela acontece com a restrição calórica. Então é o déficit calórico que faz isso, é uma ação sobre os telômeros, sobre a telomerase. É exatamente isso que acontece. Nós não temos essa ação de neuroplasticidade que você tenha efetivamente ali com o jejum, mas sim com a restrição energética, com a restrição calórica. Tá? Então, essa é a diferença que nós temos entre jejum e restrição calórica, ok? Tranquilos? Segue o jogo? Segue o jogo? Qualquer coisa, avisa, hein? E aí começa então a investigação e uma série de investigações em relação a diversos suplementos nutricionais ligados a essa questão da oxidação de carboidrato, oxidação de lipídio, como é que funciona e a partir dali como vai ser essa relação, tá? Laura perguntou o polimorfismo do gene PGC1-alfa e como fica na biogênese. O que a gente encontrou, inclusive, nos nossos estudos, é que mesmo quando você tem o indivíduo que tem o polimorfismo do PGC1-alfa, você não tem, mesmo com o jejum, uma proliferação mitocondrial acelerada versus aos outros indivíduos, tá? Só para não deixar você aqui sem resposta. Tudo bem? Esses dados são nossos, inclusive, então a gente fica mais tranquilo até de responder. Muito bem, continuando aqui na nossa história, eu vou desativar aqui os comentários só para a gente poder voltar aqui na nossa conversa. Um dos estudos iniciais que surge é em relação exatamente à oxidação de lipídio. Começa a investigar se nós temos uma capacidade de oxidar lipídios se eu utilizar, por exemplo, carnitina. Então, a ideia era dar carnitina. Outro dia eu falei da carnitina, me perguntaram aonde tem carnitina nos alimentos. Exatamente no alimento que dá origem ao nome carnitina, na carne. Então, a carne é uma fonte de carnitina. Qual o papel da carnitina? O papel da carnitina é pegar o ácido graxo, um ácido graxo longo, e conseguir transportar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Por quê? Acontece uma manobra bem interessante. Esse ácido graxo, quando ele entra no músculo, ele se liga a uma molécula de coenzima A. O nome coenzima A parece uma coisinha besta, né? Coenzima A é pequenininho, tem 3 letras, né? C-O-A, né? CoA, né? Parece uma bobagem, né? Só que coenzima A é uma estrutura molecular gigante. Então ela não deixa esse ácido graxo passar de um lado para o outro. Na hora que se liga ali, ele ficou preso fora da mitocôndria. Para ele entrar na mitocôndria, ele vai precisar da carnitina. O que faz a carnitina? A carnitina chega lá nessa coenzima A, por um complexo enzimático chamado CPT, dá um samba-lelê na coenzima A, se liga ao ácido graxo e aí consegue entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, a mitocôndria tem lá suas coenzimas A lá dentro, a coenzima de lá dá um samba-lelê na carnitina, ela volta para fora sozinha e o ácido graxo agora fica dentro da mitocôndria. Para queimar o ácido graxo, eu vou quebrar ele de 2 em 2 carbonos. Cada par de carbono eu preciso de mais uma coenzima A. Então, o ácido graxo, em média, ele tem 16 carbonos. Ele vai precisar de uma coenzima A lá fora, uma coenzima A lá dentro, foram 2 coenzimas A. Vai quebrar de 2 em 2 carbonos, ele tem 16 carbonos, ele vai precisar de 8 coenzimas A. 8, mais uma dentro, mais uma fora, 10 coenzimas A. E uma carnitina. A relação que nós temos fisiologicamente é de 1000 moléculas de carnitina para uma molécula de coenzima A. Quando você suplementa com mais carnitina, você fica com 2000 para uma. Porém, o fator limitante é a coenzima A e não a carnitina. Então, do que serve a carnitina na tentativa de aumentar a oxidação de ácido graxo? De nada. Infelizmente, ela não funciona. Porém, nem tudo está perdido no mundo da carnitina. Por que não? Os estudos continuam em relação à carnitina. Eu mesmo fiz meu mestrado, meu doutorado com carnitina. Eu queria que a carnitina funcionasse. Dei ali precursor de oxalacetato, aminoácido, fiz o diabo. Mais recentemente, uma nova visão sobre a ação da carnitina surge e aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar uma imagenzinha minha aqui e eu vou colocar na tela para que vocês possam ver. Então, nessa imagem que vocês estão vendo da carnitina,
Tem uma esqueminha ali que explica o seguinte: a L-carnitina, ela tem um papel promotor da secreção de IGF-1, que é o Insulin-like Growth Factor 1, que é um fator de crescimento parecido com a insulina número 1, tá? IGF-1. Quando age sobre essa estimulação da secreção de IGF-1, esse IGF ele age lá dentro na célula, depois que ele agiu no receptor, age lá dentro da célula, estimulando dois mecanismos. Ele vai ter uma ação inibitória de todos os processos proteolíticos e vai ter uma ação estimulatória dos processos de síntese proteica, basicamente AKT e mTOR. Então essa via ela pode resultar num estímulo intracelular para conseguir aumentar a síntese proteica. Esse artigo é desse ano, tá, pessoal? Aí então é o seguinte, a carnitina pode ser que ela não funcione ali para oxidar a gordura, mas ela pode ter um outro papel no estado proteolítico. O que a gente tem de cara, e eu já vou explicar isso para você. Essa via que eu estou falando do IGF-1, quando nós fazemos exercício, quando nós contraímos a musculatura, nós também estimulamos o IGF-1. E essa via estimulada do IGF-1, quando você faz exercício, ela tem uma estimulação mais potente do que qualquer nutriente pode fazer. E eu vou explicar isso melhor ainda. Essa ação que a gente vê aí da carnitina também é a mesma ação que nós temos da leucina. A leucina, quando eu suplemento o indivíduo treinado, ela não tem efeito. Por que não? Porque o estímulo da contração muscular suplanta o efeito da leucina. Quando eu suplemento o indivíduo com carnitina, a contração muscular suplanta o efeito da carnitina. Então, a contração muscular é mais poderoso do que carnitina, leucina na estimulação dessas vias que vocês estão vendo aí na tela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda vez que você suplementa com carnitina, e como eu disse para vocês, carnitina tem carne, né? O aumento da disponibilidade de carnitina no intestino promove uma mudança das bactérias intestinais. E essas bactérias intestinais modificadas, elas aumentam a atividade que nós chamamos de timal, que é a trimetilamina. Esse aumento de timal está intimamente ligado com a síntese de colesterol. Nessa síntese de colesterol, então, o que nós temos? Que a presença da carnitina cronicamente no organismo é um fator coadjuvante para promover aumento da síntese de colesterol. Então, muito embora exista essa possibilidade, o que nós temos claro hoje, que essa ação da carnitina, ela pode ser efetiva para o indivíduo que não faz atividade física, então um sarcopênico, um caquético, um indivíduo no estado de envelhecimento, imobilizado, bed rest, você pode ter um efeito importante. Porém, na oxidação de lipídios, isso não tem efeito, isso não irá acontecer, ok? Então, eu vou ativar os comentários aqui e vou tirar essa tela porque a gente possa conversar e eu possa tomar uma água aqui também. Pode perguntar, pessoal, por favor. É nessas horas que na nossa aula eu sinto tanta falta de não conseguir ver vocês. Eu queria ver vocês, ouvir vocês, mas tudo certo, né? Na nossa mentoria a gente vai ter isso, a gente vai se ver, a gente vai poder falar, ficar no tete a tete aqui, a gente vai fazer isso com uma grande facilidade, com maior prazer. Pobre carnitina, tá? Fazer o quê, né? Então, perguntaram se é um colesterol específico. A ação que você vai ter do timal é sobre a enzima HMG-CoA redutase. Essa enzima ela vai aumentar a produção de colesterol mesmo, né? Do éster. E aí você vai ter esse colesterol transferido para as lipoproteínas. Então vai ser transferido e vai circular pelas lipoproteínas. Tudo bem?
Em indivíduos idosos, pode ocorrer o benefício da suplementação de carnitina? Juliana, você sabe que essa é uma pergunta que nós temos, inclusive, porque quando você pega uma população idosa, existe uma redução natural do consumo de carne, porque por perda de dentição, perda de paladar, então o idoso ele acaba diminuindo muito o consumo de carne. E ele naturalmente tem redução de carnitina e tem redução também de creatina. Então, pode existir aí uma indicação para a população idosa. É uma investigação que ainda está em curso. Eu prometo que assim que a gente tiver mais informações sobre isso, eu trago aqui para vocês e atualizo vocês com isso, tá? Então, esse dado é um dado bem interessante, né? Tudo bem? A sinergia da albumina mais L-carnitina deu um efeito potente na redução de fat mass. Então, o dado que se tem em relação a isso muitas vezes em relação a déficit proteico. Então, quando se tem um déficit proteico e se faz a ingestão de proteína, independentemente da carnitina, também tem isso. Nos meus dados, quando eu fiz a suplementação com carnitina e eu tinha certeza que era a carnitina que estava fazendo o efeito, quando eu tirei a carnitina eu vi que o efeito não era dela, que era dos aminoácidos, aspartato asparagina. Então, a gente tem ainda um gap de informação para conseguir justificar. Falta informação de mecanismos que possam efetivamente relacionar esses sistemas, né? Então, a gente tem ainda algumas dúvidas sobre isso. Aqui que o Thiago falou, tanto no exercício aeróbio quanto na musculação, estimula a mesma proporção? Não, Thiago, quando você tem o estímulo aeróbio, ele também estimula essa via do IGF-1, porém, o estímulo para o IGF-1, ele é intimamente dependente da intensidade e da duração. Então, quando você tiver um estímulo mais intenso e mais prolongado, você tem um efeito mais efetivo nessa síntese de IGF-1, tá? Que não é somente o treinamento intenso, mas também depende da atividade ser mais prolongada, ok? Tudo bem? Tranquilo aí? Alguma dúvida? O problema da suplementação, Carmesita, o problema da suplementação da carnitina no idoso seria justamente aumentar a produção de timal. Ele já tem menor diversidade da microbiota. Perfeito, Carmesita. O que acontece com o idoso é que a alimentação dele ela fica muito monótona. E nessa monotonia, a diversidade bacteriana fica muito ruim. Então, lembrando que o idoso ele tem ali um déficit de lactobacilos e bifidobactérias de uma forma bem importante. Por isso que quando a gente pensa na suplementação nutricional, é exatamente um pensamento num jogo de xadrez em 3 dimensões. Né? Você tem que pensar no suplemento nutricional exatamente como uma roupa que a gente está fazendo para o indivíduo. Você pode comprar uma roupa generalista, ela vai ficar com o braço mais comprido, tá? Não sei o quê. Quando você pensa na suplementação nutricional, ela precisa ser custom made, ou seja, você precisa fazer de acordo com o indivíduo, com a história daquele indivíduo. O Lucas perguntou aqui para mim, o jejum de 16 horas de forma crônica atrapalha muito na hipertrofia? Bastante, bastante. Porque a ação que a gente tem do HM-beta, que era supostamente a hipótese de preservar a massa muscular, ela não foi comprovada. Então a gente não tem essa via garantida quando você faz o jejum mais prolongado. Então não tem, infelizmente, essa proteção. O jejum acaba sim provocando perda de massa muscular e o mecanismo é bem inteligente. Você acaba tendo maior concentração de cortisol, você degrada proteínas estruturais, como se fosse também uma estratégia ali para diminuir o gasto calórico. Então esse dado ele acaba acontecendo naturalmente, né? E se a pessoa for vegana, porém treinada, o que acontece quando a gente pensa na questão da pessoa vegana, ela pode ter déficit também de carnitina pela origem do alimento.
Ela pode ter também déficit de creatina também pela origem do alimento, e ela consegue a ingestão de proteína sem muita dificuldade. Obviamente, se a gente estiver falando de um atleta com um gasto calórico muito alto, o desafio acaba sendo coordenar a ingestão calórica, a ingestão de fibra e a ingestão de proteína. Porque na medida em que você precisa aumentar essa quantidade de proteína, você começa a esbarrar na quantidade de fibras. A indústria de alimentos, nesse sentido, veio ajudar bastante, porque hoje nós temos ali proteínas isoladas de arroz, de feijão, que você consegue, usando essas proteínas isoladas, alcançar uma concentração proteica sem precisar de um grande volume de alimentos. Então hoje, graças à evolução aí da indústria de alimentos, nós conseguimos pegar um atleta vegano e, sem precisar nenhuma outra manobra, compor ali fontes proteicas como do feijão, do arroz, da ervilha, e alcançar uma boa ingestão de proteína. Então hoje, graças a essa evolução tecnológica, a gente tem muito resultado para isso, né? Daí a Marcela perguntou qual o tempo de jejum ideal para emagrecimento. Os dados na literatura mostram, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas só antecipando para você não ficar sem a resposta, os dados na literatura mostram que não existe vantagem em relação ao jejum comparado à restrição energética como um todo. Ou seja, ninguém emagrece mais porque faz jejum quando ele faz a restrição energética. Eu vou mostrar uma tela para vocês aqui que mostra exatamente isso. O que o jejum acaba induzindo naturalmente é um déficit calórico. É uma estratégia da pessoa comer menos. E aí ela acaba emagrecendo porque ela come menos. Não necessariamente porque ela fez o jejum. Então, o déficit ele é o que promove o emagrecimento e não efetivamente o jejum. Tá? Mas daqui a pouquinho eu vou chegar nessa tela e eu mostro isso para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Sem nenhum problemas? Eu vou desativar aqui os nossos comentários só para a gente voltar aqui para as nossas telas. Então, esse primeiro dado foi um dado interessante e aí eu já trago, eu acabei falando que nem um louco e não tomei água, né? Então, agora a gente volta. Eu falei que eu ia dividir com vocês uma tela onde a gente explicava exatamente isso. Então, nessa tela, é uma tela muito bem esclarecedora do Asker. O Asker ele tem umas formas de explicar que eu considero brilhantes. E ele coloca exatamente isso, né? Como as dietas funcionam? Toda dieta faz uma pessoa perder peso. Agora, a pergunta é, você consegue viver dessa forma? Né? Você fez essa dieta, seja ela qual for, você consegue viver assim? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque se você conseguir viver dessa forma, tá tudo certo. O grande desafio é você fazer essa dieta e depois você voltar à sua alimentação convencional. Então, se você não mudar o que você fazia, você vai voltar onde você estava. Não tem como não acontecer isso. Então, olha que interessante. Ele coloca ali a lista das dietas, né? Dieta low carb. No nosso livro também, O Fim das Dietas, a gente fala sobre isso. Low carb, você vai consumir menos carboidrato. E por que a pessoa emagrece? Restrição energética, déficit calórico. Cetogênica, você vai consumir menos carboidrato, vai consumir mais proteína e gordura. Por que a pessoa vai emagrecer? Ela vai ter déficit calórico. Dieta paleo, aí um comentário, né, pessoal? A dieta paleo, ela tem um problema conceitual, só para a gente deixar isso bem claro. O pão, pessoal, ele foi desenvolvido há 1.100 anos antes de Cristo. Então a gente está falando no período paleolítico. Tá? Então, se você pensa ali na dieta paleo, onde você não teria a ingestão, por exemplo, do pão, não faz sentido, porque o pão é um alimento paleolítico. Tá? Então você não vai escolher alimentos ali processados, tá tudo certo. Por que você vai emagrecer? Porque você vai ter déficit calórico.
Dieta low fat, você vai ter aumento da ingestão de vários alimentos, só não pode aumentar a ingestão daqueles alimentos que contêm gordura. E você vai emagrecer por quê? Déficit calórico. Jejum intermitente, você restringe o período que você come. Por que você vai emagrecer? Déficit calórico. A dieta proposta pelos vigilantes do peso. Você tem lá os pontos que você vai ponderar na sua ingestão alimentar. Eu acho, inclusive, uma estratégia interessante, inteligente, né? Porque toda a dinâmica ela é muito inteligente e você vai gerar déficit calórico. As dietas muito restritivas. Por que a pessoa vai emagrecer? Déficit calórico. A dieta do suco. Por que a pessoa vai emagrecer? Déficit calórico. E a dieta do alimento integral. Por que a pessoa vai emagrecer? Déficit calórico. Então, o que nós temos? Que todo tipo de dieta propõe a mesma coisa, só que ela elege um alimento, um grupo de alimentos que passam a ser os inimigos naquela dieta. E aí, quando você elege aquele grupo ali, você priva aquele grupo e a pessoa vai diminuir o consumo calórico como um todo. Então não é um privilégio daquela dieta, é que todas as dietas fazem isso. Ou seja, para emagrecer, o que se precisa fazer é ter um balanço energético negativo. Obviamente, pessoal, que olhar para emagrecimento somente pelo ponto de vista do déficit energético é uma forma muito simplista, porque a nossa relação com a comida ela vai muito além de carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e minerais. O primeiro contato que nós tivemos com o mundo fora da barriga da nossa mãe foi a comida. Então, quando nós falamos de alimento, o alimento ele tem um apelo emocional muito grande, o alimento ele tem um apelo hedônico muito grande. Quando você está ansioso, você busca o alimento. Quando você está angustiado, você busca alimentos que têm características hedônicas. No hedonismo, você vai ter alimentos como a gordura que vão entregar muito prazer no momento que você ingere. Durante momentos que você está ansioso, você busca alimentos como bebidas alcoólicas, porque entrega também para você uma resposta hedônica importante. Então, não dá para olhar para a alimentação de uma forma simplista. Ela envolve outras variáveis que estão nesse contexto. Essas variáveis todas, elas olham para todo o organismo, como ele se relaciona, como ele funciona, ok? Faz sentido isso, pessoal? Vou ativar aqui os comentários para ouvir vocês e vocês falarem comigo. E aí eu vou aproveitar para tomar água enquanto vocês podem falar. Tudo bem? Então, esse dado que a gente fala, né, da mudança de padrão alimentar, é exatamente eu conseguir entender o desafio para aquele indivíduo. Porque cada pessoa que entra para ser atendido por você, para ser cuidado por você, seja qual for a sua atividade profissional, ele tem uma história que a gente precisa entender. E não é tão simples assim, né? Eu digo, né? Acho que esse exemplo ele é muito forte para mim. A minha avó ela fazia lasanha quase todo domingo, mas ela fazia lasanha do começo ao fim. Ela fazia a massa, fazia o molho, fazia tudo. Montava aquela lasanha com o maior carinho, o maior amor. E ela cortava um pedaço de lasanha, servia e ficava olhando para minha cara e falava assim: você só vai comer esse pedaço? Você não gosta mais da vovó? Ou seja, ela estabelecia uma relação de afeto com aquela comida. Então é muito simplista a gente falar que é baixar o consumo de carboidrato, que é baixar o consumo de gordura, é baixar o consumo de proteína, que a coisa ela vai muito além desses macro e micronutrientes. Nós temos uma relação totalmente emocional com o alimento. E agora na pandemia isso ficou muito claro. As pessoas ficaram dentro de casa e elas faziam o quê? Comiam, né? E era interessante porque os jovens até 30 anos emagreceram porque eles só bebiam nas baladas. Então não tinha balada, eles não bebiam. Já os maiores e casados, esses beberam muito mais. Né? Para quem vende bebida alcoólica, a venda de bebida alcoólica despencou no período da pandemia. Por quê? Porque não vendia nada para bar, os bares estavam fechados. Aumentou a venda de vinho, mas quem bebe vinho bebe pouco, bebe em casa.
né? Então olha que interessante como essa relação ela não é igual para todo mundo. Se eu pego um jovem lá de 25, 30 anos, a relação dele com a bebida envolve os amigos, ele está num ambiente que justifica essa bebida. Se eu pego um indivíduo casado, ele vai querer tomar um vinho com a esposa dele, ele vai jantar no sábado à noite com a esposa dele tomando um vinho. É exatamente essa a diferença. Por isso que não existe uma regra serve para todos. Existe uma regra que tem que ser entendida exatamente com a característica desse indivíduo. Otávio, eu espero que a sua esposa não esteja vendo a nossa live aqui, senão hoje você vai dormir na casinha do cachorro com essa sua fala. E toma cuidado, rapaz, a coisa é perigosa. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilos? A importância de se conhecer o cliente, exatamente isso, Deise. Acho que esse é o dado mais importante, né? Por isso que a gente não tem essa característica de falar que uma coisa serve para todos. Daí a Daniele perguntou, e se entrar no platô? Ô Dani, uma coisa muito interessante nessa história do platô é o seguinte, quando você pega um indivíduo que tem um sobrepeso, e ele emagrece, então vamos pensar que você pegou um indivíduo ali que pesa 100 quilos, né? E ele caminha ali 1 quilômetro. Ele gastou 100 calorias andando esse 1 quilômetro. Quando esse indivíduo de 100 quilos pesar 90 quilos, se ele andar o mesmo 1 quilômetro, ele vai gastar 90 calorias. Então, ele começa a diminuir o gasto calórico dele na medida em que ele vai emagrecendo. E a grande maioria das pessoas não presta atenção nisso. Por quê? Na medida em que você vai emagrecendo, obrigatoriamente, para que você consiga manter a velocidade de emagrecimento, você precisa aumentar a intensidade do esforço. Isso não quer dizer que você precisa aumentar o tempo de esforço, mas dentro do tempo de esforço que você se dedica, você precisa corrigir a intensidade que você faz. Ao corrigir a intensidade, você consegue exatamente aumentar o gasto calórico. Então é muito interessante isso, e eu reparo muito, né? Eu e a Lu, a gente corre pelo bairro aqui, a gente costuma observar que a grande maioria das pessoas, elas caminham quase todo dia na mesma intensidade. Caminhar na mesma intensidade, a única coisa que você está fazendo é garantindo o gasto calórico. Você não está melhorando a eficiência do seu corpo para aumentar a queima de gordura. Para aumentar essa eficiência na queima de gordura, você precisa a todo instante corrigir a intensidade, tá? E essa intensidade, ela é individualizada. Não dá para eu querer treinar junto com o Otávio, por exemplo. Não, porque a intensidade que ele suporta é diferente da minha, eu não consigo acompanhar ele. Nós temos sempre uma intensidade que é compatível à nossa capacidade, à nossa história de atividade física. Então, sempre pensar nisso, e por isso que você ter um profissional de educação física ao seu lado vai ajudar a fazer a diferença. Porque esse cara entende disso. Ele entende e fala, ó, essa atividade está muito confortável, né? É a mesma história daquele indivíduo que chega para consulta com você e fala assim, olha, eu não quero fazer musculação porque eu não quero ficar muito forte, assim, muito bombadão. Daí você tem que explicar para ele que de hoje até ele muito forte, bombadão, serão pelo menos uns 30 anos. E que ao longo dos 30 anos ele pode parar em qualquer momento, né? Porque o ganho de massa muscular não acontece da noite para o dia. Né? E a mesma coisa acontece no processo de emagrecimento. Você precisa ter o tempo para que esse tipo de resposta aconteça. Tá ok? Faz sentido isso? Tranquilos? Dúvidas? Sem dúvidas? Posso continuar aqui? Eu vou compartilhar mais uma tela aqui com vocês, que ela também é bem interessante e ela vai explicar a dúvida que muita gente tinha aqui quando falou para mim do processo de biogênese mitocondrial. Então, eu vou tirar os comentários aqui só para que vocês possam ver essa tela direitinho. Essa tela ela é a tela exatamente que foi desenvolvida pelo casal Louise Burke e John Hawley. E nesse trabalho eles mostram todo o mecanismo que envolve esse processo de biogênese mitocondrial. Qual seria a ideia, né? Você diminui a reserva de glicogênio muscular para baixo da metade do que é a reserva normal, daí você dorme, daí você treina de manhã em jejum
com uma concentração baixa de glicogênio. Daí você vai aumentar a PGC1-alfa, que tem uma relação com a biogênese mitocondrial. Promovendo aumento de PGC1-alfa, você aumenta número e tamanho de mitocôndrias. Perfeito. O modelo é ótimo. Ele acontece? Sim, ele acontece. E na prática, qual é o resultado? Nenhum. Por que nenhum? Porque muito embora você tenha aumento dessa biogênese mitocondrial, que foi descrita historicamente lá atrás, né, em 1967, por um autor chamado John Holosy, você não consegue, com essa biogênese mitocondrial, promover maior oxidação de gordura. Por que não? Por que não? Deixa eu explicar para ver se você consegue me acompanhar no meu raciocínio aqui. Imagine que você tem um carro que ele tem ali o seu lugar que ele queima o combustível. Antigamente chamava carburador, né? Hoje chama câmara de injeção eletrônica. Mas vamos pensar que é o carburador. E o carburador ele tem um tamanho ali, né? O que você faz? Você quer que seu carro ande mais rápido? O que você precisa? Fazer com que esse carburador e o motor consiga queimar mais gasolina. E o que você faz? Você pega e aumenta o tanque de combustível lá atrás. O carro vai andar mais rápido? Não! Vai andar mais devagar, porque além de tudo você coloca mais carga no tanque, o carro fica mais pesado, o fator limitante está aqui. Então, você aumentar somente número e tamanho de mitocôndrias não significa que as vias que abastecem a mitocôndria, elas também foram aumentadas. E esse é o ponto importante, porque as vias que abastecem a mitocôndria depende do metabolismo de carboidrato, depende do metabolismo de proteína e depende do metabolismo de lipídios. O que então esse mesmo casal fez? Eles fizeram o Training Low Competing High. Qual que era a ideia Training Low Competing High? Você treina low, como esse que está aí na tela de vocês, e compete aumentando as reservas de glicogênio para você conseguir desempenhar mais intensamente o esforço. Qual foi o resultado desse? Nenhum. Por quê? Porque quando você treina low o indivíduo, essa via de utilização de carboidrato ela não foi estimulada. É como se você não tivesse pavimentado aquela avenida que vai dar na sua casa. Você continua tendo a avenida toda esburacada, você vai andar devagar naquela avenida. Se você pavimentou a rua de cima, você pode até ir por ela, mas você vai levar mais tempo, porque ela é mais longa. É exatamente isso. E o treinamento, ele faz exatamente esse papel. Porque quando você treina um indivíduo para ele emagrecer, você precisa do treino longo. Por que você precisa do treino forte e fraco? E por que você precisa do treino mais intenso? Porque você tem que pavimentar todas as vias metabólicas para que esse sistema ele fique robusto, para que você consiga queimar gordura. Então a queima de gordura, ela não pode ser olhada como uma única via. Ela depende de todas as vias. E é por isso que na nossa primeira aula nós falamos isso. As pessoas perguntaram, mas quanto tempo eu preciso para começar a oxidar gordura? Você vai começar a oxidar gordura dormindo já. Você já está oxidando gordura aqui assistindo a minha aula. Agora, quando você aumenta a intensidade, o organismo ele vai fazendo uma gestão ali, uma onda que ele vai regulando. Fala, aumentou muito a intensidade, diminui a utilização de gordura, aumenta carboidrato. Agora entrou em equilíbrio, diminui carboidrato, aumenta a gordura. E ele vai fazendo essa dança das fontes energéticas de acordo com a sua capacidade de atender a demanda para aquele esforço que você está fazendo. E é por isso que quando você pega o indivíduo que corre, ele é bom para queimar gordura correndo. Se ele pedalar, ele não vai conseguir ser bom para queimar gordura. Você pega um nadador, ele é bom para gastar gordura nadando. Se ele for correr, ele não vai conseguir. Mas espera, não é tudo aeróbio? Mas as adaptações, elas são específicas ao grupo muscular treinado. Você não transfere isso para o sistema como um todo. Existe a especificidade do treinamento. Faz sentido isso, pessoal? Dúvidas? Eu vou abrir os comentários aqui para ouvir as perguntas de vocês e enquanto isso, obviamente, eu vou aproveitar e vou tomar uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro, senão daqui a pouco a minha esposa, a Luciana Lancha, chega aqui me dando bronca, que eu não estou bebendo água, que eu já estou ficando sem voz.
E eu tô aqui no meu 5º dia, firme e forte, aguentando, falando muito, então tô empolgadíssimo e vamos embora, tá? Vamos embora. Tudo bem? Você nem disfarça, né? O que não disfarça? Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso? Faz sentido? Então, por que é legal a gente entender essa história? Porque é muito interessante como a gente consegue pegar a informação científica, fragmentar a informação científica e não entender tudo que aquilo representa. Então, não dá para a gente olhar para o indivíduo que treina para uma maratona, para uma ultramaratona, um triatleta, um indivíduo que vai fazer o Ironman. Não tem como. Eu tenho que olhar esse cara na situação que ele vai competir. As manobras todas da Louise e do Hawley foram ótimas. Por quê? Porque a gente conseguiu entender melhor toda essa dinâmica. Só que a gente sabe hoje que isso não vai trazer resultado, né? Isso não vai fazer com que os indivíduos consigam aumentar a queima de gordura, né? É a mesma coisa do indivíduo querer fazer esse training low competing high com um obeso para que ele consiga queimar mais gordura, porque ele vai fazer biogênese mitocondrial. Meu Deus! Ele vai passar meses para fazer biogênese mitocondrial e a gordura vai ficar lá parada em berço esplêndido, esperando a hora que vai ter mitocôndria para queimar. Põe esse indivíduo para conseguir fazer essa oxidação, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante. E aí, a gente consegue entender a história do jejum, a gente consegue entender essa história da cetogênica, porque foram ideias muito bem concebidas. Porém, quando nós testamos isso na prática, não virou. Entendeu? Então, não quer dizer que por trás da informação não tinha ali um conceito científico bem elaborado. Tinha, mas a ciência ela é assim, pessoal. Ela não faz o que a gente quer. Ela não entrega o resultado que a gente pede. Ela entrega o resultado e fala, se vira a hora aí com a história e dorme com esse barulho. Tá? Então ciência é exatamente isso. É uma coisa que eu falo no nosso grupo, que você não pode nunca começar um projeto querendo provar uma tese. Não, você começa um projeto querendo ver o resultado. E aí, quando você vê o resultado, você fala, puxa vida, não foi nada disso que eu pensei. Eu comecei o meu mestrado com uma hipótese, acabei com outra e tá tudo certo. Qualquer resultado na ciência é resultado. Esse é o ponto importante. Não existe resultado bom ou ruim na ciência, existe resultado, ponto. Tá? Não existe resultado bom ou ruim. Tudo bem? Tranquilos? Sim ou não? Posso seguir o jogo aqui? Muito bem. Tem mais uma tela que eu vou falar dela aqui, que é uma tela bem interessante, e essa tela, ela resume na prática o que a Louise Burke e o John Hawley fizeram. Esse trabalho também é um trabalho da Louise, e ele mostra exatamente isso, né? Quando você faz o jejum, que era a hipótese de treinar em jejum para conseguir aumentar a oxidação de gordura, você vai provocando adaptações do indivíduo que, ao final de 3 a 4 meses, as adaptações foram exatamente essa: aumentar o número e tamanho de mitocôndrias, aumentar uma capacidade de oxidação de lipídios. Porém, quando você compara esse indivíduo fazendo esse tipo de atividade, a intensidade de esforço dele está mais baixa do que ele poderia. Se essa atividade ela está mais baixa do que ele poderia, não tem jeito. Ou seja, essa mesma situação, ela aconteceria se ele estivesse treinando normalmente, sem nenhum tipo de manipulação nutricional, sem nenhum tipo de privação da ingestão de alimentos, sem passar pelo jejum. Então, voltando, né, e olhando para isso, o que a gente tem? O jejum, ele traz algumas informações interessantes, muitas. Trouxe hipóteses valiosas para nós, muitas. Trouxe muito conhecimento, muito. Porém, a ideia concebida inicialmente, né, e aí nesse caso, o John Hawley, vou começar a tomar bronca daqui a pouquinho, porque eu dei uma tossida. Quando eu tosso, a Luciana chega aqui e me dá bronca. Quando o John Hawley pensa nisso, junto com a Louise, eles pensam no modelo para conseguir melhorar muito o desempenho dos atletas. Só para vocês entenderem a origem disso, pessoal.
Os dois, eles foram, quando teve a Olimpíada de Sydney, eles eram os mentores do Centro de Treinamento Olímpico da equipe australiana. Então, eles tinham muita expectativa nesse modelo. Não era uma coisa muito banal. Eles queriam, naquela situação, e a Austrália queria bater Estados Unidos, bater a China e tal. Obviamente que ela foi muito bem, não bateu os dois, mas, enfim, ela foi muito bem. E esses dois tinham um papel fundamental nesse centro de treinamento olímpico australiano. Então, tem muita história por trás disso. Acho que esse é um dado bem relevante e eu queria trazer essa informação aqui. Pessoal, mandem aí as suas perguntas. Eu vou ativar o comentário para poder tomar um gole de água aqui. Por favor, mandem as suas perguntas para a gente continuar aqui, por favor. Pode falar. Essa história do jejum, eu acho ela bárbara, pessoal, porque todo mundo fala assim, você é a favor ou contra o jejum? Eu falo, nem a favor nem contra. Eu uso a informação científica e em cima da informação científica eu tenho um posicionamento que é diferente de ser a favor ou contra, né? Acho que não tem essa, né? Faz sentido fazer variações nutricionais para provocar estímulos diferentes no corpo ou não faz? Eu considero a questão dos estímulos no nosso corpo muito ligado à perda da dinâmica que ele estabelece. Então, por exemplo, na questão alimentar, é sempre interessante você fazer a flutuação energética de acordo com o gasto do indivíduo. Então, você já faz isso. Então, o indivíduo está em treinamento de base, você fala, ó, treinamento de base agora, a gente vai aproveitar para diminuir gordura corporal, então você faz uma restrição calórica, tudo isso acaba acontecendo. Então isso é importante, porém, conhecer a situação do seu atleta para que essas manobras não prejudiquem o treinamento dele, não prejudiquem o desempenho dele, isso é fundamental, né? Então, ele precisa estar numa condição adequada quando ele vai fazer uma competição importante para ele. Vamos supor que você vai fazer jejum e ele está próximo a uma competição ali que ele vai fazer para índice, ele vai perder o índice. É a mesma história que nós comentamos, por exemplo, do indivíduo usar a suplementação de bicarbonato numa prova. Ele pode usar o bicarbonato numa prova, só que ele pode, nessa prova, ter um desconforto gastrointestinal, ter uma diarreia, ter um vômito, e aí ele perde a chance da vida dele. Então, jamais, quando nós falamos em atleta, se testa alguma coisa numa prova. Qualquer coisa que nós queremos testar, nós testamos no treinamento. Jamais você vai treinar numa competição uma estratégia nutricional nova. Por quê? Porque o risco que você corre é exatamente esse indivíduo perder tudo que ele poderia compor ali, tudo que ele poderia ter nessa situação. Então, esse dado é um dado relevante e aí a gente não pode perder essa visão, ok? Uma coisa importante, algumas pessoas mandaram aqui para nós em relação às dúvidas sobre a mentoria, pessoal. Nós já temos uma situação definida do valor da mentoria e eu vou definir isso com vocês amanhã. Amanhã vocês vão ficar sabendo disso, vai ser uma coisa bem interessante. Então não esqueçam que amanhã a gente vai ter a nossa super aula. Essa aula ela é fundamental para nós. Eu quero você aqui presente porque eu preparei uma aula especial para essa situação. Então amanhã todo mundo aqui para a nossa super aula. Eu quero conversar isso bem claro com vocês. Na mentoria, as pessoas que estavam com dúvidas, eu falei no começo, mas muitos de vocês não estavam aqui, eu vou repetir só para vocês terem isso muito claro. Essa mentoria, ela consiste de 10 horas gravadas, são mais de 24 aulas que vocês terão ali na plataforma, falando de conceitos, de suplementos, de macronutrientes. Todos os meus mentorados, eles vão ter 8 encontros ao vivo comigo, sendo que desses 8, 4 com um convidado que vocês não vão acreditar, que vai ser muito bacana para a gente tirar dúvida e tirar todas as clarezas, ter todas as clarezas aí para o nosso trabalho.
E você vai ter também o nosso grupo de WhatsApp para a gente poder tirar todas essas dúvidas que surgem na mentoria, tá? A mentoria, você vai ter acesso a todo o material por 2 anos. A gente já teve aqui nas nossas aulas um conteúdo muito vasto e você vai ter muito mais do que esse conteúdo. Por quê? Porque a gente reuniu nessa mentoria esses 30 anos de investigação científica, de produção de conhecimento, para trazer tudo para vocês nessa mentoria. Então, os nossos mentorados vão ter esses 30 anos todos ali aplicados para que você possa transformar isso no seu trabalho, na sua atividade profissional do dia seguinte. Como a gente sabe que essa mentoria é de muito valor e a gente quer você junto com a gente, nós estamos criando todas as estratégias, eu junto com a minha equipe de marketing, todas as estratégias para que a gente consiga ter você. Então a gente vai ter ali pagamento em 12 vezes, no cartão, no boleto, no PayPal. É óbvio que a gente sabe que a mentoria não é para todo mundo, que a gente tem vagas limitadas, e aí nós criamos uma estratégia que é para atender aos pedidos de vocês. Nós criamos a lista VIP. Qual a ideia da lista VIP? Na lista VIP, você entrando lá no link da minha bio, se cadastrando, você vai receber a informação da inscrição antecipadamente, antes de todo mundo. Então, os inscritos da lista VIP vão receber a abertura das inscrições antecipadamente. E quem se inscrever primeiro, os 70 primeiros que se inscreverem, eles vão ganhar, além dos 2 anos de todo o material presente ali, eles vão ter mais 1 ano desse material disponível. Então, vão ter 3 anos sem nenhum custo adicional. Além disso, você vai ter, sendo os 70 primeiros, mais uma imersão comigo e com a Lu, onde a gente vai falar ali das técnicas de comportamento, mudança de comportamento, para você poder aplicar no dia seguinte com o seu cliente. E você vai ter, se você estiver nesse grupo e fizer parte dos 20 primeiros, aí você vai ganhar o livro, o meu livro de suplementação nutricional na sua casa, assinado, autografado, com uma dedicatória para você, lá na sua casa, tá? Então, pessoal, coloque o nome ali na nossa lista VIP. Eu quero ter você, a gente está fazendo de tudo para ter você. Obviamente que a gente quer nesse grupo uma coisa muito personalizada, muito pessoal. Então nós teremos um grupo limitado, porém eu quero que vocês tenham a chance da gente estar junto ali. Amanhã, às 8 horas, a gente vai ter a nossa super aula, onde a gente vai fazer uma aula bem interessante. Eu preparei um material bem bacana para você, então não faltem amanhã. Amanhã, importantíssimo ter vocês aqui. Não esqueçam do nosso hashtag profissional capacitado e não esqueçam de fazer o comentário do aprendizado que vocês tiveram nessa aula de hoje. Eu vou colocar lá no meu Instagram, você escreve lá embaixo. Qual foi o aprendizado que vocês extraíram dessa aula de hoje? E mandem para aquela pessoa que você conhece, profissional como você, que tem interesse nessa mesma área, mande o nosso aviãozinho, fala para ele se ele perdeu a nossa aula de hoje, perdeu as outras 4 aulas, para ele entrar lá e assistir e amanhã estar aqui com a gente na nossa última aula. Eu já estou com dor no coração porque está acabando, pessoal, mas eu sei que a gente vai continuar depois na mentoria muito próximos e muito juntos. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sábado é o 7º dia, é o dia do descanso, onde todo mundo dedica a família, e vocês me deram 1h30 do dia de vocês, do dia de descanso, para estar aqui comigo. Eu sou muito grato a vocês por isso. Obrigado de coração. E amanhã a gente está junto aqui. Hashtag profissional capacitado, e chama mais amigo de vocês para participarem, porque a gente quer fazer a mudança nessa nossa sociedade. Obrigado, pessoal. Boa noite.